Turma do Propósito, e aí, meu querido irmão, que alegria poder estar com você aqui mais um dia. Hoje, capítulo 7 de Juízes. Estamos juntos para estudar mais um capítulo no nosso propósito, que consiste em 3 passos. Ler um capítulo da Bíblia por dia. Aproveite para ver aqui a explicação deste capítulo. Orar todos os dias. Ore por você mesmo. Nós temos orado por você aqui também no grupo. E tentar mudar, irmão. Todos nós precisamos de mudança à luz da palavra de Deus. Vamos lá para Juízes, capítulo 7. A continuação da história de Gideão, ou Jerubaal, aquele que tem uma contenda com Baal. Vamos lembrar que Gideão foi escolhido pelo Senhor para combater os midianitas. Mas o Senhor primeiro chamou Gideão para poder desmoralizar os ídolos que haviam sido adotados pelo seu pai, na sua casa, na sua própria tribo. A mudança começou na sua própria casa. Ele destruiu o altar de Baal, cortou o poste de Asterote, fez ali a lenha, ofereceu um dos bois em sacrifício, um dos touros ali que pertencia ao seu pai. E ele recebeu esse nome de Jerubaal, aquele que tem uma contenda com Baal. E agora, depois de ter pedido ao Senhor uma prova, o Senhor mostrou para ele, através ali daquele novelo de lã, que uma hora ele pediu para que estivesse molhado e a terra seca, outra hora o contrário, que a lã estivesse seca e a terra molhada. O Senhor provou e agora ele está com valentia. Ele faz uma convocação então, versículo 1 do capítulo 7, diz que Jerubaal se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava acamparam junto de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles. E o Senhor disse para ele, olha, o povo que está com você é demais, não vou utilizar isso tudo não. Eram 30 mil homens. Vamos lembrar que os midianitas eram como que gafanhotos, uma multidão incontável. Era impossível de contê-los. Quando eles subiam para fazer a pilhagem, era como se fosse um arrastão, algo organizado, algo imparável. Não havia número de pessoas para parar e os midianitas ou colocar medo, porque eles eram como gafanhotos. E diz o texto que eles subiam, né, todas as vezes e faziam isso com Israel já há 7 anos. Israel estava muito fragilizado. E o Senhor manda dizer assim, manda Gideão dizer, olha, quem estiver assustado, com medo, pode voltar para casa. Por incrível que pareça, irmãos, de 30 mil homens, 20 mil assumiram que estavam com medo e voltaram para casa. 20 mil foram covardes. E o Senhor, ele não usa gente que não tem coragem, não usa gente que é covarde, gente que tem medo, gente, portanto, que não tem fé. E a palavra, a primeira parte desse texto, vai nos ensinar que nós precisamos de fé. Faz uma conta comigo. 30 mil foram embora. 30 mil homens, 20 mil foram embora. Sobraram 10 mil homens. Desses 10 mil, o Senhor ainda disse, olha, é povo demais. Leve eles para tomar água, o Senhor diz, que eu vou prová-los ali nas águas. E ele levou, e daqueles homens, o Senhor disse o seguinte, olha, aquele que eu disser que vai com você, Gideão, esse vai. Aquele que eu falar que não vai, esse não vai. E Gideão mandou os homens, então, irem até ao rio ali beber. Todos aqueles que lambessem a água, como faz o cachorro, esses deveriam ser colocados à parte. Agora, aqueles que só se ajoelhassem para beber, também deveriam ser separados. Os que se ajoelharam para beber foram desclassificados. Mas aqueles que lamberam a água levando a mão, sem se ajoelhar, levando a mão até a boca, esses foram escolhidos. E ao todo eram 300 homens. Uma conta simples. Percentualmente, 300 homens representam quanto em 30 mil? Você está entendendo por que é preciso fé? O Senhor, se ele tivesse dado a vitória ao povo dele, com 30 mil homens contra os midianitas, já seria um grande milagre. Mas o Senhor, meu irmão, não é simplesmente um Deus que faz aquilo que é difícil acontecer. É um Deus que faz o impossível acontecer. 300 homens vencer os midianitas, aos olhos humanos, qualquer que seja a estratégia de guerra, seria impossível. Mas o Senhor disse que venceria com esses 300 homens. E por que eles foram escolhidos? Muitos comentaristas acreditam que foi o fato deles não terem largado as armas, estavam realmente prontos e interessados na batalha, e em posição de alerta, enquanto seguravam ali suas lanças, levaram a água ao ribeiro e trouxeram até a boca, não se ajoelharam largando as suas armas. Portanto, Deus não usa covarde, e Deus não usa quem não vigia também, quem não está pronto para a batalha, quem não tem de verdade um firme propósito com essa batalha. O Senhor nos chama, irmãos, a vivermos o reino de Deus, e é uma batalha espiritual. E nessa batalha não adianta você entrar sem compromisso, que você não vai prevalecer. Se o inimigo vier contra você, meu querido irmão, e você não estiver alerta, se sujeitando ao Senhor, pode ter certeza que ele não vai fugir de você. Pelo contrário, ele vai encontrar brechas e vai se opor a você e vai, com certeza, conseguir aí, de alguma maneira, te ferir. Agora, meu querido irmão, se você se submeter a Deus, estiver alerta, vigilante, em oração, pode ter certeza que o diabo fugirá de vós. O que acontece é que aqueles 300 homens que foram cautelosos, vigilantes, eles foram escolhidos. E percentualmente, 30 mil para 300, pessoal, dá 99, aliás, se você tirar 300 pessoas de 30 mil, você está tirando apenas 1%. Isso quer dizer que o Senhor eliminou daquele exército 99% do seu contingente. 99% dos soldados foram mandados de volta para casa. Era para desanimar qualquer general, não é verdade? No entanto, Gideão tinha certeza que o Senhor daria vitória. E o Senhor disse para Gideão, olha, eu acredito que Gideão estava preocupado, Senhor, eu já estava preocupado lá, pedi ao Senhor a prova da lã, o Senhor ainda corta o meu exército, 99% do meu exército,
O que é, Senhor, que o Senhor está planejando? Então o Senhor diz para ele, olha, eu entreguei os midianitas na mão de você. Se você ainda tiver medo de atacar o arraial, vai com o seu ajudante, que se chamava Pura, vai no meio do arraial deles e ouça o que eles estão dizendo. E Gideão, versículo 10, diz que ele desceu até o arraial com o seu ajudante Pura. Os midianitas, os amalequitas e todos do Oriente cobriam o vale. E quando Gideão se aproximou de certo homem, ele estava comentando com seu colega e contando ali um sonho. E ele disse, eu tive um sonho, olha o sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas e bateu contra a tenda, de maneira que essa caiu de cima para baixo e ficou estendida no chão. E olha o que ele diz, versículo 14. Isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo o Israel. E todo este arraial ele entregou a Israel. Então preste atenção, amigo, irmãos. O amigo interpreta o sonho da seguinte forma. Ele interpreta que aquele pão que viria rodando ali contra a tenda do general, aquela tenda que virou de cima para baixo, né? Aquela tenda que virou de ponta cabeça, era nada mais, nada menos que a espada de Gideão. E quando Gideão ouviu isso, ele adorou a Deus, ele glorificou a Deus e voltou ao arraial de Israel e disse, olha, vamos porque nós vamos vencer. E aqui, meus irmãos, não há menção que o próprio Senhor deu essa estratégia de Gideão. Tudo indica que Gideão era um homem inteligentíssimo e ele então pensou, como eu posso vencer com esse contingente, 300 pessoas? Então ele entendeu que ele só poderia vencer se ele fosse esperto, se ele fizesse ali algo que parecesse grandioso. Então o que ele fez? Ele deu para cada um daqueles homens uma trombeta, 300 trombetas, portanto, dividiu aquele grupo em 3, portanto 100 pessoas em cada grupo, deu também um cântaro e uma tocha dentro desse cântaro. Então preste atenção no efeito, naquela época, uma tocha dentro do cântaro não brilha. Aquele cântaro a gente não sabe como, eles mantiveram essas tochas acesas, mas a palavra foi a seguinte, olha, na hora que vocês, vamos dividir em 3 turmas, vamos cercar o arraial dos midianitas, e quando vocês ouvirem que eu estou tocando a trombeta, toquem também vocês, quebrem os cântaros e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Meu querido irmão, isso aqui fez um efeito, porque imagina os midianitas ali, sossegados, acampados, talvez a notícia desse sonho correu, e é um sonho que revela muita coisa, né? O que os midianitas faziam? Roubavam trigo. Todo ano roubavam trigo, roubavam os cereais ali e os animais do povo de Israel. E o que voltou? Qual foi a realização do sonho? Foi o pão da culpa voltando na cabeça deles. Presta atenção, meu querido irmão, quando nós pecamos, defraudamos o nosso próximo, muitas vezes a nossa mente não nos dá paz, porque nós ficamos sempre lembrando daquilo que fizemos. O nosso pecado está sempre diante de nós. Enquanto nós não confessamos o nosso pecado, enquanto nós não deixamos o nosso pecado, a nossa consciência não fica tranquila. O que esses midianitas estavam era cheio de culpa. Eles sabiam que por onde eles passavam, eles estavam agindo errado, roubando, furtando os alimentos produzidos por Israel, e eles deixavam um rastro de fome, de miséria por onde passavam. Ali tinha mulheres com fome, crianças com fome, idosos, pessoas que iriam morrer ali por falta daquilo que é básico para a vida. Portanto, esse sonho revela a culpa que eles carregavam. E eles sabiam, como todo mundo sabe, quem faz aquilo que é errado sabe que uma hora a conta chega. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. E chegou. E diz o texto aqui que assim Gideão procedeu, separou ali as equipes em 3 turmas, o seu exército em 3 turmas de 100. E quando haviam cercado, ele tocou a trombeta, todos tocaram, quebraram o cântaro, tiraram de dentro do cântaro as tochas, levantaram, vamos lembrar que era à noite, então imagina esse efeito, estava todo mundo ali sossegado, imagino que já estavam dormindo ali nas suas tendas, e de repente eles escutam um barulho de trombeta, todo, aquele barulho ensurdecedor, cercando todo o arraial, e a gente tem que lembrar que naquela época, os exércitos, eles tinham uma pessoa para dar o som da trombeta, geralmente essa pessoa ficava perto do general. Então ele dizia, toca a trombeta dessa forma, um som era para avançar, outro tipo de som era para recuar, outro tipo de som era para se preparar para a guerra. A trombeta tinha que dar o som nítido, e geralmente ficava perto do general. Por que isso, pessoal? Porque se o som não fosse dado corretamente, o exército não saberia obedecer o comando. Agora o que Gideão faz? Gideão coloca uma trombeta na mão de cada um. Então imagina como ficou a mente ali dos midianitas quando eles ouviram esse som ensurdecedor de centenas de trombetas. Eles pensaram, olha, cada um representa um exército e cada um tem o seu próprio general, nós estamos perdidos porque está vindo contra nós uma falange, uma legião, uma milícia sem precedentes para nos destruir. O que aconteceu é que Gideão usou inteligência. Eles começaram a tocar a trombeta, imagina cada um acordando ali, preocupado na sua tenda, escutando aquele toque ensurdecedor da trombeta, e de repente os cântaros se quebram de uma vez só, e faz um barulho, como se fosse coisas quebrando, um barulho que era assustador, de vasos quebrando, e de repente as tochas se levantam, cercando o arraial, e eles disseram, nós estamos perdidos.
Isso aí é o que vai acontecer conosco. Estão vindo exércitos inteiros e eles já chegaram. E quando eles pensaram assim, diz o texto, que eles começaram a correr e gritar e fugir ao soar das 300 trombetas, e o Senhor fez com que a espada de um fosse ao encontro do outro. Então um, naquela correria, acabou ferindo o outro. Eles estavam reunidos em um grande número, e um começou a ferir o outro, e eles começaram a fugir então, e Gideão dá ordem aos homens de Naftali, de Azer e a todo Manassés, dizendo: olha, persigam, desçam para atacar os midianitas e impedir que eles passem as águas do Jordão até Bet-Bara. E assim todos os irmãos, todos os homens de Efraim convocados, e eles cortaram a passagem dos midianitas. Todos os homens de Efraim foram convocados, e eles cortaram e prenderam os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeb, e mataram Oreb no rochedo de Oreb, e mataram Zeb no lagar de Ozeb. Preste atenção, interessante, né? A oferta agradável ao anjo do Senhor foi oferecida sobre uma rocha, assim como Oreb foi morto numa rocha. E o anjo do Senhor encontrou ali Gideão em um lagar malhando trigo, e quem diria que aquele homem com medo estaria aí matando, né, destruindo um rei em um lagar. E trouxeram então a cabeça de Oreb e de Zeb a Gideão do outro lado do Jordão. Uma grande vitória, humilhante sobre um inimigo que parecia ser invencível. Por isso, meu querido irmão, eu quero dizer para você: tenha fé. Talvez você está passando por um problema que na sua contabilidade humana não fecha, as contas não fecham. Você não vai ser capaz de sair dessa situação, resolver esse problema. Mas eu quero dizer para você não fazer a matemática do homem. Porque a matemática do homem, ela é simples, ela é limitada, ela é extremamente racional. Ela faz da seguinte forma: olha, se eu tiver mais recursos, se eu tiver mais números, se eu tiver mais quantidade, eu irei vencer, eu irei sobressair. A matemática de Deus não é assim. A gente vê aqui que o Senhor cortou 99% do exército que estava com Gideão. E mesmo assim ele deu uma vitória como ele nunca imaginou. Ele derrotou por completo os midianitas e todos aqueles que acampavam ali contra Israel, e matou ainda os reis Oreb e Zeb. Uma derrota que os midianitas sofreram acachapante. Então, meu querido irmão, tenha fé, porque o Senhor, para te dar a vitória, ele não precisa de nada desse mundo, ele precisa simplesmente desejar te dar essa vitória. Creia, confie, ande por fé, avance naquilo que o Senhor mandou você fazer. Não tenha medo da oposição do mundo, faça a vontade de Deus, e pode ter certeza, meu irmão, você vai ser bem sucedido, e o Senhor, assim como foi com Gideão, será como você. Então seja forte, corajoso, seja valente, vai na sua força e faça a obra do Senhor. Meu querido irmão, um grande beijo. Amanhã nós estamos juntos para continuar o estudo deste livro tão precioso que é o livro de Juízes. Um grande beijo e até mais.